Então vamos fazer uma pausa agora. Agora que eu entendi, a minha intenção de trazer isso era: se você, toda vez que tiver um conflito, no mínimo conseguir respirar e falar, tá, eu tenho um ponto de vista, outra pessoa tem outro ponto de vista, que parece semelhantes, mas eles não são. O conflito vai ser quando eu achar que o que eu estou vendo não vai ser considerado e o outro está colocando algo que eu tenho que seguir, ou vice-versa. O que eu estou vendo tem que ser seguido e o outro está deixando de lado aquilo. Aí aumenta o conflito. E quanto maior for essa distância, maior é o conflito. Ou seja, se a minha necessidade, o que eu quero, a minha intenção for deixada de lado, quanto mais for deixada de lado, mais em conflito eu vou entrar. Percebe? É aqui a origem do conflito. Quanto mais alinhados, alinhados no sentido, o que que é o alinhamento? É eu entender que o que eu estou querendo falar está sendo considerado. É só um entendimento. Pode até ser que não, mas se eu sentir que naquela conversa o que eu quero está sendo considerado, na minha visão, no meu mapa, eu vou falar: opa, não temos conflitos. É só isso. E muitas vezes eu ainda posso achar uma coisa e no final você entrega outra. Então tudo começa aqui. Então, se até aqui você já entendeu que somos diferentes, pensamos diferentes, que as nossas mentes usam três mecanismos para interpretar e para expressar tudo isso baseado num mapa que de longe é a realidade, já é um primeiro passo. O segundo passo é, tá bom, então nem eu nem a outra pessoa tem a verdade absoluta. Então, se eu tenho um ponto de vista com a minha experiência, a outra pessoa tem a outra, imagine se a gente juntasse esses dois pontos de vista. Isso poderia ser muito maior, poderia ter uma ideia muito maior. Percebe? Então agora eu vou vir para cá. Como é que eu saio desse lugar? Como é que eu saio desse lugar? Vou ensinar um pouco o passo a passo. Para isso, eu trouxe um contexto, que foi lá o que o meu mentorado me trouxe, né? Poxa, eu dou uma atividade, chega no final da semana, a pessoa não fez. E aí, não fez por quê? Como é que eu faço para sair desse lugar? Provavelmente o que ela entendeu não é a mesma coisa que você entendeu. Esse alinhamento não foi feito tão bem feito. Então, chegar na sexta-feira e cobrar também e castigar e começar para um monte de lugar e punir, isso não vai resolver o problema. Primeiro você tem que ter certeza que a sua comunicação estava clara. E aí tem diversas formas de fazer isso. Para aí sim, na sexta-feira, você chegar e conversar. Mas se o alinhamento aqui foi feito claro, muito difícil essa atividade deixar de acontecer. O que provavelmente aconteceu, uma das hipóteses, são hipóteses, tá? Por exemplo, você tinha um grau de importância, ele não entendeu esse grau de importância. E ele foi fazendo as coisas que ele achou que era mais importante e isso ficou para trás. Então pode ser uma questão de importância, de prioridade. Outra coisa, ele pode ter visto na sua solução algo que vai contra a solução que ele acha que é o ideal. Ele pode achar que a sua solução não vai resolver o problema e a dele vai. Então ele fez da forma dele. Percebe? São tantas hipóteses. Então o importante é no alinhamento estar muito claro. E aí sim, na sexta-feira ou ao longo da semana, você ir monitorando isso. Isso aumenta a sua chance, tá? Mas tem um passo importante. Eu vou ensinar os passos que você pode aplicar primeiro com você, depois com os outros. Então vamos lá. O primeiro passo para fazer a gestão de um conflito. Imagine que você está nesse conflito com essa pessoa agora. Isso já aconteceu. Você está na sua casa pensando, e aí, o que que eu faço? Mando embora, demito, contrato, dou treinamento, tenho uma conversa corajosa, genuína. O que que eu faço da vida? Então, o primeiro passo, eu vou passar pelos passos aqui, mas eu sugiro você fazer sozinho na sua casa. Quando você passar por isso sozinho na sua casa, depois você pode ir lá ter essa conversa com a pessoa e validar isso daqui. Isso que vai acontecer agora não é a realidade, é só uma forma de você exercer, mas durante uma conversa você pode usar esses passos também. Tá? Então, na próxima vez que você estiver tendo um alinhamento de tarefa, você pode estar usando esses passos também. Então, primeiro ponto, identificar a questão em si, considerando todas as partes, sejam elas duas, três, quatro, cinco, seis, 10 pessoas, não importa, pode ser um cliente, um fornecedor, você, pode ser diversas partes. Primeiro, considere e garanta que a questão em si está clara. E muitas vezes a gente já começa a alinhar a solução e o que fazer sem nem ter certeza que a gente está alinhado na questão. Um está vendo 9, o outro está vendo 6. Então, aqui que começa o grande conflito. Tenha certeza que a questão em si está sendo observada de uma forma muito próxima, parecida por todas as partes. Então, em silêncio, você pode fazer aí agora, fechar os olhos
Identifica todas as partes que são relacionadas a esse conflito e vê se todo mundo está observando. Como se você fosse lá, assim, falar, ah, tá. Nessa pessoa ela trouxe essa questão, essa pessoa estava trazendo essa questão, essa trouxe essa questão. Entendi um pouco a questão, então a questão, na verdade, é essa. Tenha clareza da questão. Se você está na frente da pessoa, das partes agora, você pode ter clareza. Deixa eu ver se eu entendi. A sua parte é isso, a sua questão é essa, a sua questão. Estamos todos alinhados. Então a questão aqui é prazo, a questão aqui é dinheiro, a questão aqui é o quê que está pegando. Ah, entendendo. Estamos alinhados? Estamos. Esse é o primeiro passo. E que na maioria das vezes não estamos alinhados. Segundo passo, essa é de extrema importância. Você precisa estabelecer uma posição, uma meta posição que a gente chama. Se for agora, depois do que aconteceu o conflito, você está com isso dentro de você, você pode fazer o quê? Você pode anotar as partes e as questões de cada parte no post-it, inclusive a sua, tá? Inclusive a sua, você também é uma parte, tá? E você vai definir um lugar físico, pode ser aqui, você pode se afastar, como uma meta-posição. Você coloca a intenção de que nessa meta-posição não tem julgamento, não tem certo ou errado, não tem nem tentar solucionar nenhum tipo de problema. É só uma parte observadora e totalmente imparcial a todas as outras questões colocadas pelas partes. Para isso, você precisa se esvaziar. Aqui é um segundo momento complexo. É muito difícil, às vezes, a gente entender um pouco as outras partes e as outras necessidades, as intenções positivas deles, porque nós estamos tão cheios com as nossas necessidades. Então você precisa se esvaziar. Entrar numa posição de metaposição é se esvaziar, simplesmente observar. Você pode imaginar como se você estivesse lá de cima de um avião, ou como se você tivesse um vidro aqui na sua frente, onde você só está observando. Não tem melhor, não tem melhor. Aliás, não é você. É uma posição neutra que está observando. Inclusive, ela observa você e observa as outras partes conversando. Percebe? Desta metaposição, agora criada, eu me sinto vazio, me sinto sem julgamento, aí eu posso ir para o terceiro passo. Aí eu posso ir parte por parte, entender a intenção positiva, não a questão, a intenção positiva de cada parte. Então, aqui no exemplo, por exemplo, eu queria que fosse feito até a sexta. Então, da metaposição vazia, eu olho para aquela minha parte que queria a solução até a sexta. Eu falo, qual que era a intenção? Aí eu vou observar. Talvez a intenção seja vender, porque está precisando de dinheiro. Talvez a intenção seja finalizar algumas tarefas para começar outras. Qual que é a real necessidade ali, intenção positiva? Aí eu observo, ok, tá claro. Não é nem bom, nem ruim, nem melhor, nem pior. Agora eu vou observar a outra parte. Aí, por que que será que aquela parte não fez essa tarefa? Qual que era a intenção positiva dela? Talvez porque ela não entendeu e estava com vergonha de pedir, de perguntar. Talvez porque ela acha que a solução seja. Eu não fico tentando pensar, eu só observo. E aí eu observo e eu entendo. Ah, entendi. Tem uma outra necessidade, tinha uma intenção positiva ali. E deixa eu ver naquela. E veja todas as intenções positivas de todas as partes. Da minha metaposição aqui, neutra, vazia, todos nós temos esse espaço. Agora que eu entendi todas as intenções positivas de todas as partes, frente a uma questão, eu vou para a próxima etapa. Eu meio que faço com que todas as partes saibam da intenção positiva de cada um. A partir daqui da minha metaposição. É como se eu virasse ali para mim e falasse, conta para a pessoa qual que é a sua intenção positiva. Ela conta. E a outra pessoa, ela escuta, entendi. Aí qual que é a minha intenção positiva? Era essa. Não é uma discussão, é só estar contando. Ou eu contando a intenção positiva de todos para todos. A intenção positiva de A era essa, a intenção positiva de B era essa. A intenção positiva de ser era essa. Eu estou contando para todas as partes saibam a intenção positiva de todas, sem tentar convencer ninguém, sem tentar falar o que é melhor, o que é pior. Agora que todas as partes saibam a intenção positiva de todas, agora eu vou para a quinta etapa. A gente chama de segmentar para cima. O que é segmentar para cima? Eu posso, como se eu perguntasse para cada parte, tá, quando essa sua necessidade fosse atendida, o que que você ganha? Eu ganharia segurança. O outro, eu ganharia sei lá o quê. Você vai segmentando, perguntando para cada um, até que o momento que a resposta de todos eles sejam iguais. Quer dizer que você chegou num ponto
onde as necessidades de todos, a intenção positiva de cada um chegou a um ponto. Às vezes pode ser segurança, às vezes pode ser felicidade, às vezes pode ser reconhecimento. Não importa o que seja. Você vai perguntando para todas as partes envolvidas. Se você estiver lá presencialmente, você pode perguntar presencialmente. As pessoas estão na sua frente. Se você já passou e está fazendo só um exercício na sua cabeça, você também vai perguntando aqui da metaposição, o que você ganha com isso? O que que você ganha? Ah, segurança. E quando você se sentir seguro, o que que você ganha com isso? Aí eu teria coragem de fazer outros movimentos. Aí quando você conseguir fazer esses movimentos, o que que você ganharia com isso? Aí eu conseguiria implementar um método que eu acredito que vai trazer mais dinheiro para a empresa. Aí quando você conseguir, você vai perguntando para todas as partes, uma vez você mapeou as necessidades de atenção positiva de cada uma, até que elas se encontrem. Quando elas se encontrarem, gente, o conflito está quase resolvido. Ah, eu entendi. Então, no fundo, todas as partes estão buscando esta mesma coisa? Sim. Agora você vai para o sexto ponto. Você vai explorar alternativas. Tá, então o que que a gente pode fazer para resolver este ponto na visão de todos? E vai atrás de alternativas positivas, porque vai surgir diversas, mas alternativas positivas, sejam eficientes, que sejam ecológicas, ou seja, considera o todo, né? Considera o impacto com todos. E vocês vão chegando em diversas soluções, escolha duas ou três que realmente como que você vai saber? Você vai perguntar, então tá bom. Então, se a gente fizesse desta forma, atenderia a sua necessidade? E você? Sim, você sim. Então tá bom. Aí, por último, para checar se vocês realmente chegaram no valor, você vai fazer essa negociação entre as partes. Então, tá bom. Então, vamos por aqui, com essa alternativa, chegamos a uma conclusão? Chegamos. Essa conclusão pode ser o seguinte: olha, então tá bom. Então, a gente vai fazer essa atividade, só que em vez de ser até sexta, vamos ter 10 dias, só que a gente vai dar esse e esse foco para atender isso, e o final tem que chegar nesse lugar. É isso? Isso atende a necessidade de todo mundo? Atende. Beleza. E aí sim você faz checar. Você vai segmentar para baixo de novo e vai virar para a parte A. Olha, a gente decidiu fazer isso para atender essas necessidades. Te atende? Aí a parte A, lá naquele onde estava o conflito, ela fala, tá, até tá. Eu queria que fosse feito até sexta por causa disso. Tá, mas me atende essa daí, tá bom. Aí vai para o outro que não fez, né, a atividade. Tá, eu não tinha feito por causa disso. Tá, mas dessa forma vai atender. Que eu vou fazer o que eu achei que é importante também, que é importante. Tá, beleza. E você vai validando um por um. Validou, quer dizer que o conflito não existe mais. Ou seja, a necessidade, a intenção positiva de cada um está mais próxima a ponto que todos estejam confortáveis em seguir dali para frente com aquela forma. Percebe? Basicamente é isso, pessoal.